Oi, gente. Hoje vamos falar de um tema bem light, tá? Vamos falar sobre palavrão. É, é um tema bem que causa bastante divergência entre os espiritualistas, entre as pessoas que estudiosas, né? Pessoas religiosas, né? Que seguem alguma religião e tal. Então isso causa muita divergência de opinião. Se a gente deve usar palavrão, se o palavrão atrai coisa ruim pra gente, como é que funciona tudo isso, né? Bom, assim, eu falo palavrão, tá? Só que eu falo palavrão entre amigos, porque eu acho que existe uma coisa que a gente chama de educação, que a gente é moldado dentro da sociedade que a gente vive, né? Então, se algumas pessoas não aceitam e eu consigo me policiar para não falar, eu prefiro não agredir aqueles que não aceitam, né? Se eu estou me comunicando com um montão de gente aqui e eu sei que dentre essas pessoas algumas aceitam, outras não aceitam, então eu procuro e eu tenho o controle disso, de falar ou não falar, eu opto por não falar para não agredir aqueles que não gostam de ouvir, né? Simples, porque eu estou num espaço. A minha mensagem eu gostaria que fosse ouvida pelo maior número de pessoas, então eu procuro agir assim, né? Eu no outro dia estava assistindo um vídeo do Saulo Calderon. Eu falo muito no Saulo, gente. Saulo é o fundador do GVA, do Grupo Viagem Astral. Foi ele que me incentivou a fazer os vídeos, é um pesquisador de projeção astral. Então aí quando eu cito o Saulo, e eu estava assistindo um vídeo dele ao vivo, onde ele falava, eu falo mesmo palavrão, e aí soltou um enorme, né? Foda-se, falo mesmo. E eu acho ele bem autêntico, acho legal também essa postura, né? Ele já tem, ele fala para um público mais jovem, né? Ele tem essa, vamos dizer assim, essa liberdade de poder falar mesmo, e ele gosta de ser autêntico, então isso também é bacana, né? Eu, como até aqui eu policio, assim, eu tenho muitos amigos já da terceira idade. Então, pessoal que tem um pouquinho mais de idade foi educado de outra forma. E aí fica meio agressivo se eu começar a falar com eles, né, um monte de palavrão. Então, do mesmo jeito que eu ajo aqui, aqui nos vídeos, eu ajo do lado de cá, tá? Eu posso policiar. Então, eu controlo mais ou menos, dependendo com quem eu estiver falando. Mas palavrão é uma palavra, né, que foi convencionada como uma palavra chula, de baixo calão, né? Era um linguajar que eram utilizados por pessoas de baixo poder aquisitivo, os estivadores nos portos, né, que eles eram rudes, eram pessoas rudes, então se comunicavam através de palavras assim, né, muito ligadas ao sexo, à promiscuidade também, né, porque essa era a vida deles, né, e que a gente foi assimilando, porque aí um vai falando pro outro, vai falando pro outro e vai espalhando, né. Eu até andei pesquisando, já não lembro mais direito a origem, um tempo atrás eu até andei pesquisando sobre isso, porque é assim, eu acredito muito no poder das palavras, mas na energia que a gente coloca naquela palavra, no pensamento que a gente coloca naquela palavra. Se você pensa, porque a palavra ela vai variar de acordo com o idioma. Se eu falo português e eu penso cadeira, quando eu falo cadeira, eu já penso num objeto na forma disso aqui, né? Então eu tô criando um pensamento com uma forma associada a um determinado grupo de letras que formaram ali uma palavra, né? Então eu faço essa associação mental. Então o importante, o que energeticamente é o nosso pensamento, aquela forma que a gente está dando, aquele agrupamento de letras, tá? É assim que eu consigo ver. Eu vou falar, mas aí a ideia é assim: a gente falar palavrão atrai consciências ruins, espíritos ruins. Vou contar para vocês uma experiência que eu passei, talvez umas 2 semanas atrás, mais ou menos. Eu há muito tempo que eu não dormia assim fora de casa, só em hotel e tal, né? Aí eu fui dormir na casa do meu namorado, gente, estou namorando, ó.
Aí fui dormir na casa do meu namorado, ele mora num apartamento, num prédio. E, assim, há muito tempo que eu não dormia num prédio, né? Só em hotéis, mas aí a gente tá viajando, é diferente, né? Ali não, ali era a energia de um hotel é diferente de uma casa, né? Onde você já tá ali com toda a energia do morador impregnada, dos outros moradores, então é bem diferente. Aí eu comecei a sentir os trancos. Eu fui dormir e tal, comecei a sentir os tranquinhos. Eu digo, caraca, eu vou me projetar, vou sair, né? Tá um calor danado aqui, eu não posso ligar o ar, senão o barulho não deixa vocês me ouvirem. Aí, quando eu percebi isso, pra facilitar, eu digo, agora eu vou sair aqui dentro da casa dele, eu vou conhecer os segredos dele, olha só. Pra facilitar, eu virei de barriga pra cima, porque aqui em casa eu saio muito, com maior facilidade de lado. Porque se eu dormir de barriga pra cima, a Nana, que é a minha cachorrinha, eu não posso virar com a barriga pra cima que ela pula em cima de mim. Então eu não tenho o hábito de dormir com a barriga pra cima, mas dormir com a barriga pra cima facilita muito a saída, tá? Aí eu virei pra cima e ferrei no sono, tá? Quando eu despertei, eu tava com uma parede em cima de mim. Uma parede. Eu entrei em pânico na hora, porque eu abri os olhos e tinha aquela parede assim. Eu digo, caramba, eu morri e tô acordada dentro do caixão. Olha só. Né? Porque eu vi aquela parede, o quarto estava bem escuro, ele usa o quarto todo escuro. E aquela parede, eu tentei fazer uma força danada, eu não conseguia empurrar a parede. Eu digo, eu tô trancada dentro do caixão, pronto, lascou. Ou eu tô viva e me enterraram viva. E mais engraçado é o meu pensamento, quando eu morri, como eu morri, que eu não lembro de ter morrido. Olha só, que eu tava lúcida. Mas eu tava lúcida, mas não tava com um grau de consciência totalmente expandido. Né? Eu estava com a minha consciência lá no corpo astral, mas eu não estava totalmente. Eu fiquei bem perdida pelo local que eu estava, que não um local que eu estava acostumada a sair. Eu fiquei meio perdida. Aí eu comecei a ouvir. Como eu estava achando que eu estava morta, que eu estava dentro de um caixão, que eu não conseguia fazer força para sair, né? Assim para cima, eu comecei a ouvir vozes do lado de fora, né? Supostamente do lado de fora do caixão que eu estava. E as pessoas falavam muitos palavrões, sabe? Assim, um burburinho, pessoas rindo e tal. Eu digo, caramba, eu tô mesmo no cemitério. Essas consciências que estão ao meu redor, esses espíritos que estão ao meu redor, são espíritos que estão aqui vagando no cemitério. Aí eu olhei pro lado, quando eu olhei pro lado, que assim, eu tava virada a janela aqui desse lado, né? A janela tava do meu lado esquerdo. Quando eu olhei, ele usa uma persiana na janela. Então a claridade da rua começou a vazar pela persiana, assim, pela lateral. Aquilo me despertou. E aí que eu me toquei aonde eu estava. Que eu não estava dentro de um caixão. Né? E aquelas vozes que antes eu estava achando que eu estava no cemitério, as vozes das pessoas rindo, gargalhando e falando muito palavrão mesmo. Uma linguagem bem chula, né? Aquilo foi dissipando, e parece até que eu fui puxada assim rápido para onde eu estava de novo, e me abriu a consciência. E eu olhei de novo e vi a persiana, vi que eu estava deitada, então eu fui me arrastando assim de lado para sair daquele paredão que estava em cima de mim. Aquele paredão era a energia mais pesada de todos os outros andares. Foi assim que eu consegui interpretar. Como eu estava num apartamento, né, toda aquela outra energia dos outros, que o andar dele é baixo, e acho que tinha mais uns 10 andares acima da gente. Né, tudo aquilo, desculpa, toda aquela energia das outras pessoas, os campos áuricos das outras pessoas, porque apartamento é um quarto em cima do outro, pelo horário devia ter muita gente dormindo, né? Aquilo formou uma barreira para mim. Então eu tive que sair, assim, meio que de lado, me arrastando. Aí quando eu consegui me conscientizar onde eu estava, né? Que aí eu despertei de verdade. Que antes, não que eu não tivesse desperta, mas aí é que entra como a nossa mente é. Como eu acreditei que eu estava morta, eu estava dentro de um caixão, aonde a minha mente me levou? Para o cemitério, né?
Então eu fui direto para uma dimensão, né, para um espaço dimensional como um cemitério. E aí no momento que eu vi a persiana e reconheci a persiana, que me fez recobrar que eu estava no quarto, que eu não estava num cemitério, e aí me veio a ideia, não, essa parede é uma barreira energética que tem em cima de mim. Aí eu recobrei a lucidez, consegui me arrastar, sair debaixo daquela barreira. Talvez seja uma coisa mesmo de campo áurico, porque os quartos são pequenos, a posição das camas devem ser todas semelhantes, né, num prédio. E aquilo ali, o campo áurico de várias pessoas forma aquele barreirão, porque eu também consegui me arrastar, sair debaixo daquele paredão, e aí levantei e andei dentro do apartamento dele. Né? Então foi bem legal. E aí, desculpa, o que entra palavrão nisso? A gente vê que as consciências mais densas, quando eu me conectei, me sintonizei com um cemitério, um espaço dimensional, né, de um cemitério, eu fui atraída para um cemitério realmente, pela minha mente. Né? Que é por isso que a gente fala, é sintonia. Você acredita que você vai estar naquele local e a sua mente te puxa mesmo, você é atraído para aquilo. Então, quando eu acreditei que eu estava no cemitério, o que eu topei? Com consciências mais densas, consciências que são mais próximas do plano terreno, que ficam ali no cemitério. Dentro do cemitério a gente sabe que tem de montão desse tipo de espírito, né? Então, aí, esses espíritos, como eles se comunicam também? Eu não estou dizendo que dentro dos cemitérios só tem espíritos que falam palavrão, que são... Não, é porque eles são mais terrenos mesmo. Essas pessoas que ficam ali no cemitério e esses espíritos que também estão muito próximos à Terra, né, que ainda estão apegados à matéria, eles têm esse nível de consciência. Né? Então, não eu não estou generalizando, tá? Porque também dentro do cemitério, eu já até vi pessoas muito bem vestidas dentro do cemitério, né? Pessoas com um aspecto assim mais, vamos dizer, mais refinado, né? E estavam lá vagando também. Então, não estou generalizando, não. Mas a gente vê que esse tipo de consciência fala nessa linguagem. Né? Então, se a gente começa também a falar a língua deles, a gente pode atrair por sintonia esses espíritos para junto de nós. Tá? Mas por afinidade. Você é uma pessoa, é a mesma coisa, o teu gosto. O que você gosta, você acaba atraindo espíritos que vão vibrar igualzinho ali. Se você gosta de bebida, se você gosta de fumar, se você gosta... É sintonia, tá? E a gente está igual. Agora, eu acho que o mais importante disso tudo é realmente a carga emocional que a gente coloca naquelas palavras. Assim, eu posso estar aborrecida com alguém, né? Tô chateada, aí falar, porra, fulano é uma filha da puta. Tá. Tô chateada, botei uma carguinha ali em cima porque eu tô chateada com ele. Agora, se eu falar, pô, fulano é vil, abjeto, nojento, repugnante, asqueroso... Gente, olha só, ainda bem que eu não me idealizei, não plasmei ninguém como alvo mental disso aí. Se você fala assim, você não falou, não usou um palavrão sequer, mas você colocou uma carga, né, emotiva naquelas letras, naquelas palavras ali pronunciadas, muito maior do que o simples filho da puta que tu falou ali atrás. Entendeu? Então eu vejo isso, que as palavras têm esse poder pela energia que a gente coloca nelas. Tá? Então eu não sou a favor, não sou moralista, não tem nada a ver. Mas também vejo que a nossa maneira de falar a gente atrai semelhante. Né? Então contei lá a história do cemitério para vocês sentirem que esses espíritos também vibram assim. Falam assim e aí vão sintonizar com aquilo da forma como você está falando. Né? É como... são tribos, né? Você vai falando da linguagem dos grupos e você vai se afiliar, que não é assim. A gente tem os surfistas que falam com aquela linguagem própria, aí se identifica. Se um fala, pô, você foi surfista, você é surfista, você... Quem identifica pela linguagem, e aí já cria aquela simpatia. Da mesma forma, se você começa a falar muito palavrão, um espírito que fale, né, que também vai se sintonizar com você e vai dizer, pô, esse é dos meus. Fala palavrão pra caramba.
E pode acontecer de você arrumar um encostinho desbocado para junto de você, né? Geralmente a gente fala, tem pessoas que não, que eu sei que falam na boa, falam rindo, brincando, e é hábito mesmo de falar sem colocar essa carga em cima. Mas a maioria das pessoas fala até num desabafo. Palavrão soa como um escape, né? Como uma válvula de escape emocional. Você dá uma topada, você fala logo aquele famoso PQP, que é para você poder descarregar ali teu momento de raiva por você ter batido o dedinho do pé justamente no pé da cadeira. Então, você está usando um grupo, né, de letrinhas ali agrupadas, né, um conjunto de letrinhas ali agrupadas para você expressar toda a tua raiva, toda a tua agressividade ali naquele momento. Então, a gente tendo consciência disso, a gente pode fazer uso do palavrão de uma forma mais consciente mesmo, né? Você tendo noção de como o que você está atraindo para você, do que você está vibrando. Tudo é autoconhecimento, gente. A gente pode se permitir fazer tudo, mas com autoconhecimento. Desde que não esteja nos prejudicando, não esteja prejudicando ninguém. Então, para pensar, né? Eu acho assim que tem certos momentos que é desnecessário a gente usar o palavrão, não tem necessidade. A gente pode usar outras palavras que vão ajudar a expressar da mesma forma aquilo que a gente está falando, sem precisar estar sendo tão, de certa forma, grosseiro com alguns que estejam ouvindo. Se está num grupo de amigos que as pessoas aceitam, tudo bem. Mas se você está numa palestra, né, você está falando com um monte de gente, acho que não tem necessidade da gente agredir aqueles que não gostam de ouvir palavrões. Tudo é bom senso. Né? Aliás, se nós tivéssemos mais bom senso, o mundo seria maravilhoso. Né? Bom, era o que eu tinha para falar de palavrão aí. O Saulinho é muito desbocado mesmo. Eu brinco com ele, mas é o jeito dele. E todo mundo entende. Né? Eu também, de vez em quando, falo os meus. Não tem nada a ver. Mas é bom a gente ficar ligado no que isso implica, né? Tá bom? Olha, mais uma vez, muito obrigada a todo mundo. E fiquem com a luz.